E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas torcedores de outros clubes, hoje com o dente já normal, quase, só doendo. Voltamos, mais um vídeo. Hoje, deixa eu dar um recado para vocês. Hoje o vídeo vai ser, eu estou gravando um pouco mais cedo, porque é o seguinte, eu vou falar mais, principalmente sobre os assuntos aí, os mais importantes, a história do Luan, que deu uma mudada nas redes sociais, aí gerou toda uma, né, um zoom, e também sobre essa história da reportagem do UOL hoje que saiu sobre o clima ruim para o Rogério Ceni. Claro que a gente vai falar das notícias, vou falar para você do time que deve pegar o Santo André, situação do Santo André no campeonato e tal, mas esses dois assuntos que eu queria muito de verdade saber a opinião de vocês. Daqui a pouco também tem o nome dos 3 ganhadores, do óculos, da camisa e do outro óculos, e também que o próximo prêmio, quando chegar a 420 mil inscritos, a camisa nova do São Paulo, que vai ser lançada na sexta-feira. No sábado estarei na São Paulo Mania do Alpha Shop, já vou adiantando se você quiser colar lá, para a gente fazer o lançamento da camisa. E na sexta-feira tem uma surpresa, além do vídeo diário, tem um outro vídeo que vai ser uma surpresa para você. Então fique ligado. Antes, falar do OneFootball, nosso aplicativo melhor de futebol para celular. Muitas informações lá, você confere do seu time, né? Informações ao vivo, mercado, negociações, sabe, o melhor aplicativo para celular. Se você não baixou, primeiro link da descrição, você clica lá e confere, totalmente de graça, é o melhor aplicativo de futebol para celular. E apoie sempre a mídia alternativa, quem apoia a mídia alternativa, tá bom? Um abraço pro pessoal do OneFootball, nossos parceiros que estão com a gente aí mais esse período. Vamos lá! Sobre o time, fala rapidamente do time para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, o Rogério Ceni encerrou os preparativos. Será o fim das desculpas agora? De cansaço, pré-temporada, jogador que não joga em janeiro e fevereiro, será que descansou no final de semana? E deve ser o time, mais ou menos o time que deve ser o time titular. Exceção dos desfalques, né? Luciano, Patrick, e com problemas musculares, e o Luan, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Luan. Tirando esses 3 desfalques, deve ser mais ou menos o time que o Rogério já está montando na cabeça. Eu acho que o Jandrei deve ser titular, porque não faz sentido nenhum você colocar o Jandrei contra o Ituano, o Volpe contra o Guarani, Jandrei contra o Ituano, fecha o gol, pega a pênalti e salva o time da derrota. Volta com o Volpe contra o Bragantino, toma 4 gols, não faz sentido colocar o Volpe de novo como titular, né, Rogério? Não faz sentido. Então deve ser Jandrei, deve ser o Rafinha, que deu uma entrevista agora há pouco elogiando o trabalho do Rogério Ceni. Aí na zaga deve ser Miranda e Arboleda, eu acho que ele não vai insistir com essa dupla de zaga, até porque a dupla de zaga é titular, e o Reinaldo na lateral esquerda. Eu acredito que ele vá com Gabriel no meio no lugar do Nestor, que fez uma péssima partida contra o Bragantino. Aí o meio de campo, os intocáveis, Sara, Alisson, Rigoni, que são os 3 jogadores que foram titulares em todos os jogos. Na frente, o Nicão, que não joga de janeiro e fevereiro, só de em diante, mas vai jogar em fevereiro excepcionalmente. E na frente o Caleri. Então, deve ser esse time aí, não tem outra alternativa. Só lembrando, São Paulo é vice-lanterna do Campeonato Paulista, está na frente só do Ituano, que tem jogos a mais, um jogo a mais, tem 5 jogos. Lembrando que nesse Campeonato Paulista, os 2 últimos piores times na classificação geral são rebaixados para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Lembrando que essa primeira fase, para decidir isso, são só 12 jogos. Então o São Paulo tem mais 9 jogos para sair dessa situação humilhante. O Santo André, que de bobo não tem nada, nem a cara, nem o jeitinho de andar, é o 2º colocado do grupo D, com 5 pontos. Está na frente do Santos pelos critérios de desempate. Empatou com o Mirassol na última rodada, mas sofreu um gol nos acréscimos, então merecia ter vencido. Ganhou do São Bernardo por 1-0 e perdeu do Corinthians por 1-0. Então, só por esses resultados aí, já dá para a gente perceber que é um time indigesto. Bom, não acredito mais em time fácil, ainda mais quando joga contra o São Paulo. Gente, sinceramente, eu não acredito. Então acho que vai ser um jogo duríssimo. Amanhã tem live antes do jogo, direto do Morumbi, 6:45 mais ou menos, já estou lá no Boteco do Barolo, você é meu convidado, live no intervalo, e depois o vídeo a gente faz lá do Morumbi, que fica legal, fica um pouco diferente, tá bom? Antes de falar do Luan e do Rogério Ceni, o XBet, nosso parceiro, primeiro comentário fixado, clica. Se quiser apostar no jogo do São Paulo, eu não aposto. Eu prefiro apostar em outros campeonatos regionais. Você usa o código promocional Barolo uma vez só, e aí tudo que você apostar, você ganha em dobro. Um abraço pro pessoal do XBet. Sobre o Luan, gente, o Luan arquivou praticamente todas as fotos do Instagram dele. Mudou ali, o atleta do São Paulo agora é só atleta. As únicas 3 fotos que ficaram no Instagram do Luan é uma foto com a mãe, um vídeo que ele tem de uma ação beneficente que ele sempre faz, eu acho isso muito legal, e uma outra sobre a troca de número para a camisa 8 do São Paulo.
Justamente por causa disso, eu seria leviano de falar para você é isso, é aquilo, ele está vendido, ele não está vendido. Eu seria leviano porque eu não tenho informação nenhuma. Não vou chutar aqui teorias da conspiração, eu não vou ser leviano nesse ponto. O que eu posso falar para você é o seguinte: se eu pudesse, eu daria um recado para o Luan. O Luan, que se machucou na chegada do Rogério Ceni, no primeiro treino do Rogério Ceni no Morumbi, quando o Crespo foi demitido, o Rogério Ceni assumiu, ele se machucou, teve uma lesão rara, que o músculo descola do osso, não era uma lesão simples, a previsão é que ele demorasse muito tempo para voltar, ainda mais que o departamento médico que São Paulo tem. Depois essa previsão foi mudada, no final do Campeonato Brasileiro, vocês lembram que a gente conversou aqui, o Luan tá para voltar, já tem condições, pode ser relacionado e tal. E agora, no final, no começo dessa temporada, ele lesão muscular, que oficialmente foi dito que era lesão muscular. Numa coletiva do Rogério Ceni, ele fala, o Luan voltou a sentir a lesão. Então a gente não sabe se é lesão muscular ou se ele voltou a sentir a lesão que não curou direito. Como o Valsy não curou direito, como o Luciano não se cura direito, como tantos outros jogadores. Eu não vou falar, nós vamos ficar aqui até amanhã falando de jogador de São Paulo que se lesiona e não se recupera direito. O que eu gostaria de, se eu pudesse falar com o Luan, eu daria um recado para ele. Luan, você é novo, você tem futuro na carreira, tem muito que evoluir no futebol. Você é um cara identificado que a torcida do São Paulo gosta muito de você. Procura outros médicos, velho. Procura uma segunda opinião. Pede licença para o seu clube. Fala com o presidente Blogueirinho, fala com o Rogério. Fala que você vai procurar outros médicos para saber o que está acontecendo com você. Como vários jogadores fizeram, inclusive o Vovô Limpo, que procurou fisioterapia fora do clube para poder se recuperar, porque senão estava aí manco até hoje. Então procure, não é nenhum desrespeito com os profissionais que estão lá dentro. Você chega para eles e fala assim, quero saber uma segunda opinião, quero ouvir mais gente sobre esse problema que eu estou tendo aqui. Se for o problema da sua lesão, mesmo se for problema muscular, é a sua carreira que está em jogo, é o seu futuro no esporte que está em jogo. E você não vai desrespeitar ninguém. Você pede licença, fala com o seu chefe Rogério Ceni, que eu duvido que o Rogério Ceni não vá te liberar, fala com o presidente Blogueirinho e fala com o Belmonte, que falar com o Belmonte é a mesma coisa que falar com o Vento. Mas procura outras opiniões, procure outras formas de tratamento para recuperar sua contusão. Porque a gente está perdendo você está deixando de exercer sua profissão e eu estou falando isso, gente, porque a gente não sabe o que acontece. Porque ninguém vem dar cara a tapa aqui explicar o que está acontecendo com o seu Luan. Então, Luan, se eu pudesse, se você quiser ouvir o conselho de um tiozinho de 52 anos que já passou por muito problema médico, procure uma segunda opinião, procure outro tipo de tratamento, porque visivelmente o que estão fazendo com você não está dando certo. Não é normal você ter se machucado tanto tempo atrás e até agora não ter se recuperado e sem previsão de volta. E aí o assunto de hoje, né, matéria do site do portal de notícias UOL, que o Rogério Ceni está sem clima nenhum no vestiário, que porque os jogadores já estão de saco cheio dele por causa das cobranças do Rogério Ceni. Inclusive, teria sido mal educado com alguns funcionários do clube, feito uma cobrança ali para jogador que não sabe, que o jogador não acertava um fundamento, que é o que a gente fala aqui, todo vídeo pós-jogo a gente fala isso, que os jogadores do São Paulo não têm capacidade de acertar fundamento, cruzamento, passe, chute a gol. E o Rogério Ceni, com essas cobranças, teria irritado os mimadinhos, teria melindrado os mesmos que derrubaram o Aguirre, os mesmos que derrubaram o Cuca, os mesmos que derrubaram o próprio Diniz e os mesmos que derrubaram o Crespo. Porque no São Paulo não tem cobrança. É o que a gente sempre falou aqui desde que esse canal foi criado. No São Paulo não tem cobrança, todo mundo passa a mão na cabeça de jogador. É Leco, é Raí, é Casares, é Belmonte, é Pássaro, todo mundo. O ambiente no São Paulo é podre, toda a estrutura dentro do São Paulo é podre. Vou voltar no tempo. Quando o Diniz foi demitido, eu gravei um vídeo no dia da demissão do Diniz e falei: não adianta nada contratar o Guardiola se ele não tiver respaldo da diretoria, se ele não pode mexer no time do jeito que ele quiser, se ele não mostrar para os jogadores que ele é o chefe, não adianta nada se trazer nenhum treinador, que vão derrubar como derrubaram todos os outros. Trouxeram o Crespo, mudou a presidência do clube naquele ano e mudou o treinador. O que os caras fizeram? Correram, ganharam o Campeonato Paulista. Aí, como a gente sabe que não tem cobrança, se acomodaram e levaram o resto do ano empurrando com a barriga. O Crespo, que era um técnico em formação, que errou várias vezes justamente por ser um técnico em formação, se incomodou com aquilo e começou a cobrar os jogadores, como acontece em qualquer empresa, em qualquer clube do mundo. Começou a cobrar os jogadores que vinham com desempenho pífio no Campeonato Brasileiro. O que os jogadores fizeram? Repetiram a mesma coisa, queimaram o Crespo. E a diretoria, que sempre passou a mão na cabeça de jogador, essa é nova também.
Casares e Belmonte também, sempre passaram a mão na cabeça do jogador, rifaram o Crespo e trouxeram um escudo chamado Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni não ia aceitar um bando de vagabundo no CT pela própria postura que o Rogério Ceni tem. Eu falei isso no vídeo lá atrás, vocês podem pegar no dia da contratação do Rogério Ceni. O que aconteceu? Eu acho o Rogério Ceni um treinador fraco ainda como treinador. É um treinador em evolução que deu certo no Fortaleza. Só. Por que, na minha opinião, ele deu certo no Fortaleza? Porque lá os jogadores veneravam ele. Ele fazia a preleção, o brilho dos jogadores do Fortaleza brilhavam. Ele mudou toda a estrutura do Fortaleza. E o Rogério tem conhecimento de futebol, ele sabe o que ele está fazendo, só que não consegue implantar. No Flamengo ele não conseguiu, no Cruzeiro ele não conseguiu, no São Paulo ele não conseguiu da primeira vez e não está conseguindo agora. O que eu acho é o seguinte: o problema do São Paulo, a gente vai falar um dia num vídeo com mais calma, um vídeo extra aí, sobre treinador. Não adianta mandar o treinador embora. Eu acho que não adianta contratar treinador ruim. O São Paulo tem um histórico de contratações de técnicos horrorosos que não estão fazendo bom trabalho em nenhum lugar. Dos técnicos que o São Paulo demitiu, ninguém está fazendo bom trabalho. Ou seja, contrata mal, aí tem que demitir, porque contratou mal. Mas eu acho que o principal problema é que a gente cansou de falar aqui. Quando o Crespo, a única vez que eu defendi a saída do Crespo, foi numa derrota que eu não lembro para quem, e eu falei, o Crespo já perdeu a mão desses jogadores. Paga uma grana pro Muricy que ele enquadre, na minha ilusão, achando que o Muricy enquadrar os caras para terminar o campeonato na primeira divisão, e depois contratava um técnico de ponta com respaldo. A única vez que eu defendi a saída do Crespo, porque eu via que o problema não era o Crespo, mesmo sendo um técnico em formação ainda, que tirou o São Paulo da fila. O problema são esses caras. E não adianta você tirar um ou dois. É a mentalidade que é podre, é a mentalidade. Você vê quantos jogadores vêm para o São Paulo e param de jogar futebol. Saem do São Paulo, são cobrados e mostram o que são capazes. Eu estou do lado do Rogério Ceni nessa. Você me desculpa se você não concorda. Eu estou do lado do Rogério Ceni nessa. Tem que cobrar sim esses caras. Tem que cobrar esses acomodados preguiçosos. Tem que cobrar. Eu acho que o Rogério Ceni tem que evoluir muito como treinador. E tem mais. Não adianta ele ficar bradando sozinho, gritando sozinho contra esses caras aí. Ele precisa de respaldo. E aí que mora o problema. Você acha que Belmonte e Casares vão dar respaldo para o Rogério Ceni? Ou seja, na minha maneira de ver, mesmo estando coberto de razão, o Rogério Ceni não vai durar muito no São Paulo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, Luan, Rogério Ceni, o que você acha disso tudo, tá bom? Vamos lá, ó. Live amanhã antes do jogo no intervalo, 15 minutinhos antes e na hora do intervalo. Confira a loja do Barolo, www.lojadobarolo.com.br, link na descrição. E hoje, a partir de 8h30 da noite, tem resenha tricolor, minhas participações interativas. Confere lá, tá? Daqui a pouco os ganhadores da camisa. Antes, um abraço para o Rafael Santos, de São Luís do Maranhão, no Momento Maguila. Leilson Rodrigues, de Macaúbas, na Bahia. E para o Hugo Prudente, de Cândido Mota, em São Paulo. Ganhadores do óculos, Gustavo Arraes, inscrito do canal. Ganhador da camisa, Fernando Bento. Ganhador do outro óculos, Belmont Ribeiro. Não é Belmonte, hein? Belmont Ribeiro Souza. Os 3 ganhadores mandem um e-mail para mim, tá na descrição, rbarolo@hotmail.com, e eu armo um esquema da gente fazer um esquema de não ter fraude. Eu entro em contato com vocês, a gente fecha para vocês receberem presentes na casa de vocês, presente da São Paulo Mania, do Alfa Shopping Alphaville, onde estarei sábado, meio-dia, no dia do lançamento da camisa. Desculpa se o vídeo ficou muito grande, às vezes eu quero fazer vídeo mais curto para não ficar muito cansativo, ainda mais que os assuntos não são bons, né? Então não quero pesar muito na vida de vocês, que a gente já tem uma vida tão complicada. Mas deixa seu comentário aí, além mais do que se inscrever no canal, deixa seu comentário sobre tudo isso, que eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, principalmente nessa guerra entre Rogério Ceni e os melindrados mimadinhos. Fiquem com Deus, te espero amanhã na live antes do jogo lá no Boteco do Barolo. Forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, tchau, tchau.